Olá, aqui é a Fer Metzger e mais uma vez vou fazer um resumo para vocês aqui do meu canal. Se você chegou hoje por acaso e não me conhece, se inscreva aqui no meu canal. Eu sou a Fer Metzger e eu tenho feito o resumo dos livros que eu estou lendo aqui no ano 2022. Muitas das vezes eu não consigo em uma semana estar lendo o livro completo. Então eu busco os recursos já de resumos de outros amigos que fazem, dou uma boa pesquisada na internet e venho e trago para vocês toda a informação que eu consigo adquirir de um livro. Tá certo? Nem sempre eu preciso ler um livro inteiro para buscar o conhecimento que eu preciso. Muitas das vezes você precisa ir lá, só pegar um capítulo que você acha interessante para aquele momento. Isso é aproveitamento de tempo e você vai adquirindo o conhecimento que você precisa para um momento específico da sua vida. Isso aqui é um livro fantástico, tá? Do Tiago Brunet. É um dos livros que eu estou lendo com calma, mais tranquilo, né? Mas eu tenho buscado ler um livro por semana desde o início do ano de 2022, tá? E eu agradeço a você que tem me acompanhado e tem vindo aqui buscar essas informações. Esse livro que vou falar para você hoje se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonardo Ravenhill. Acho que é assim que pronuncia. Ele é um dos livros que eu li inteiro e esse livro tocou muito no meu coração. Ele é um livro cristão e alguns outros livros que vocês vão ver dos meus outros resumos que eu fiz durante essas semanas eram mais empresariais, como fazer negócios, como ficar rico, e esse aqui ele tem uma profundidade na nossa espiritualidade. Então, você que está chegando aqui, hoje esse resumo é de um livro que vai tocar a sua vida, tá certo? Então vamos lá. Aqui é a Fer Metzger e eu fico muito feliz em ter você aqui comigo, tá certo? Começando, deixa eu tomar uma aguinha primeiro. Olha, esse livro, ele tem uma profundidade muito forte espiritual. Então, assim, é realmente para quem vem buscando entender o significado da sua fé em Cristo Jesus. É um livro para quem professa a fé cristã, né? E ele diz assim: por que tarda o pleno avivamento? Quem já valida esse livro, já no início ali dele, é o doutor e evangelista cristão A.W. Tozer. Nada mais, nada menos que um grande doutor dentro das profundidades do mundo cristão. E ele tem total respeito, né? E autoridade para validar alguém. E ele diz assim: nem todos os livros, nem mesmo os bons livros podem ser considerados uma mensagem enviada direto do céu, mas acredito que este o seja, e é porque seu autor é uma voz do alto e o espírito dele fala por suas páginas. Ali já provoca você a ler de fato esse livro. É um livro pequeno, gente. Esse livro tem uma média de 160 páginas. E o escritor, o Leonard, ele escreveu esse livro há uns bons anos, até anotei aqui. Esse livro ele foi escrito em 1959. E é um escritor inglês, né? E ele foi traduzido em 1989 para o Brasil, né? Para a língua portuguesa. E hoje, em 2022, se eu falar para você que o que tem escrito nele é tão atual, tão presente dentro das comunidades, dentro das igrejas cristãs, dentro da vida dos cristãos, que esse livro tocou na profundidade do meu coração. Esse livro ele fala sobre o avivamento. Então, até achei uma pesquisa que eu fiz aqui e achei um blog do Bruno Felipe em que ele fala
que muitas das vezes a gente, quando pensa em avivamento, a gente já pensa nas igrejas pentecostais brasileiras e o povo lá gritando, rodopiando e falando em línguas estranhas e o manifestar da presença do Espírito Santo, e sim, aquilo para muitos era o avivamento. E achei bem colocado quando ele colocou isso no blog dele ali, né? E ele chega a essa conclusão que não, né? Que esse avivamento olha, até tem um escrito do livro que diz assim: a palavra dita há anos em nossa nação. O autor não toma partido entre carismáticos e tradicionais. Ele diz a todos: vamos levantar um clamor a Deus, fazer notório o nome dele, tremendo as nações. Então não é uma questão de manifestações do Espírito Santo que nós queremos. Nós queremos uma transformação de nações. Nós queremos que a presença de Deus se faça presente em todas as nações deste mundo através das nossas vidas, sendo canais nas mãos de Deus. E isso aqui, ele diz assim: não dá para ficar acomodado ao lado do escritor. Ele dá puxões de orelhas nos cristãos que vivem na carnalidade. Puxão para nos santificarmos em poder e oração. Vamos orar. Ele nos faz prestarmos atenção. Como está a nossa vida cristã? Esse livro ele foi escrito em 1959. E ele já dizia como que está a sua vida cristã. Como está seu posicionamento, como está a sua unção. Já no primeiro capítulo ele já te provoca como está a sua unção, como está seu relacionamento com Deus. Muitos querem os púlpitos. O púlpito é a vitrine, é a glória do ser humano. Mas para se chegar até ao púlpito, você tem seu quarto secreto. E era isso que ele falava, como que é seu quarto secreto. O que é o quarto secreto, Fernanda? É o seu momento de intimidade com Deus, seu momento que você tira para orar, para buscar a presença de Deus, para buscar a direção. Essa semana no grupo de mulheres da igreja eu comentei com elas e falava assim: muitas das vezes nós estamos tão no automático que nós chegamos aqui no domingo, fazemos o nosso culto do automático, mas não falamos com o dono da casa. Quantas vezes que você entrou no culto, você sentou, você cantou, você ofertou ali, você cumprimentou as pessoas e foi embora. E você não se conectou com Deus? E esse livro ele fala sobre isso, como estão as nossas vidas, como está a nossa dedicação à palavra de Deus. E é esse avivamento. Por que tarda o pleno avivamento? Porque nós estamos vivendo numa era, em 2022, muito parecida com 1959, quando ele escrevia sobre o solo europeu, sobre quando ele via aquele povo inglês. Ali ele cita muito, ele traz muita referência sobre John Wesley, né? John Wesley, ele venceu 3 reinos num período difícil da Inglaterra, onde ele traz o avivamento para aquele povo, num período de total carnalidade, e o povo vivendo de um mundanismo forte dentro da igreja, dentro das famílias. E John Wesley foi um desbravador. Eu venho de família metodista, então a gente aprendeu muita coisa. O exemplo deste homem. É importante nós termos exemplos de pessoas que fizeram acontecer num tempo difícil para que nós tenhamos coragem de hoje nós fazermos propagação do nome do Senhor. Ter amor pelas almas perdidas. Eu não quero, as pessoas às vezes vêm querer debater Bíblia comigo. Eu quero saber quais os teus frutos, como está a sua casa, como está a sua família. Seus filhos falam o que de você? Sua vizinhança fala o que de você? Como que você é como esposo, como você é como esposa? Teus filhos te respeitam? Você é um homem próspero, uma mulher próspera?
Teu casamento é um exemplo para as pessoas. A sua postura, você que é solteiro. As pessoas podem comprar de você, podem vender para você, você é correto, você é íntegro. Você respeita os jovens que passam pela sua vida. Você respeita seus sobrinhos, você respeita as crianças pequenas. Você é um cristão, um homem e uma mulher que propaga o nome de Deus sem falar. Em todo tempo pregue o evangelho e quando necessário fale. O que o autor estava trazendo era isso, um posicionamento da nossa vida como cristãos. Muitas das vezes nós ficamos tratando Deus como o Papai Noel, em todo tempo pedindo as coisas nossas. Eu acredito que quando nós começamos a olhar para as coisas que Deus nos destinou, que é propagar o nome dele, ele começa a atender os desejos do nosso coração. Eu creio que vai vir as casas que nós ansiamos, nós desejamos, os passeios, as viagens, os estudos, as promoções, as empresas. Mas enquanto a gente não amar profundamente as almas perdidas, nós não veremos esse avivamento. Algumas citações do livro eu vou ler aqui para vocês que ele fala. É fantástico, gente. Olha aqui, ó. Qual é a igreja que pergunta a um candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? A verdade é que o pregador que não passa pelo menos 2 horas por dia em oração não vale um vintém, por mais títulos que possua. Isso aqui foi o escritor desse livro que falou, gente, não fui eu não. E me diga se não é verdade. Outra, os pregadores que deveriam estar pescando homens, parece pescando mais, elogios deles. Ele só batia nesse aspecto, puxava as orelhas, nossa, olha. A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou o crente que não ora está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe seus talentos. Mas no aposento da oração não temos como dar um jeito de aparecer. Essas citações foram tiradas ali do blog do Bruno, que eu peguei aqui para me auxiliar, né? Esse livro ele mexeu muito comigo sobre isso, sobre como está a nossa posição, porque é muito fácil nós nos posicionarmos diante da igreja como grandes oradores, né? Comunicadores. Pegamos um belo texto e falamos, mas como que tá os nossos momentos de oração com Deus? Aqui tem mais, aqui ó, em cada um de nós existem 3 pessoas, a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Então, o autor ele trazia essa reflexão para nós, ele diz assim: como estiver a igreja, assim estará o mundo. Se a sentinela dormir, os inimigos invadirão a cidade. O pregador deveria ter pelo menos um dia para preparar o sermão, e mais um para preparar o pregador que irá pregar o sermão. Brevemente, milhões de pessoas receberão a marca do anticristo, querendo ou não. Será que nos esquivaremos de receber em nosso corpo, alma e espírito a marca do nosso Senhor? As marcas de Jesus? Quem não carrega a marca de Cristo, carregará a marca do anticristo. Então esse livro fica aí para vocês prestarem atenção. Como está a sua vida? Você está buscando esse avivamento? Você tem buscado de Deus essa incessante necessidade incansável de entender a palavra de Deus e entender o que Ele quer falar para a sua vida. Não o que os homens têm falado para você, mas sim vá, busque de você. Busca, esteja conectado ao Espírito Santo, para que Ele te guie, te traga luz. Aqui ele fala assim: por que tarda o pleno avivamento? A resposta é simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento.
Tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que a pregação do evangelho. O avivamento tarda porque os evangelistas hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Isso é uma verdade. Em 2022, continuamos da mesma forma, tendo grandes púlpitos sendo usados por homens e mulheres que não têm levado a sério a palavra de Deus. E você, como cristão, tem a responsabilidade, como eu tenho essa responsabilidade, de buscar o meu alimento, de buscar a minha palavra, na palavra de Deus, e confrontar homens e mulheres que são cristãos como nós, e que se eles não estiverem levando a palavra corretamente, eu tenho a missão de levar, eu tenho a missão de propagar, levar o nome de Cristo, zelar pelo nome de Cristo. O próprio Cristo, ele diz que ele não precisa que nós defendemos ele, porque ele próprio tem essa função, mas que nós venhamos levar a palavra de salvação para as pessoas. E assim nós veremos um avivamento nessa terra. E eu creio que a chegada de Cristo está cada dia mais perto e nós precisamos estar preparados. Então eu desafio você a ler esse livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. E você vai compreender como nós estamos vivendo hoje. Talvez você me fale, Fernanda, na minha igreja não é assim. Louva a Deus, porque na igreja sua não é assim. Mas hoje em dia existem muitos púlpitos, muitos lugares, muitas pessoas que não estão levando o evangelho, a palavra de salvação a muitos. E eu digo, muitas das vezes até nós nos acomodamos, porque nós já recebemos a palavra de salvação e não fazemos a missão de levar essa palavra para outras pessoas. Que Deus tenha graça, misericórdia de nós e que nós venhamos entender que nós fazemos parte dessa história, deste momento. Não é obrigação do meu pastor, não é obrigação do evangelista. A obrigação é de cada um de nós, isso é individual. Ele convocou a todos nós. Então, muitas das vezes nós vemos as rodas criticando e condenando quem está indo, certo ou errado. Mas você tem a função de fazer a sua parte. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se gostou, compartilha, leva para frente essa palavra para que venha abençoar outras vidas e outras pessoas. Um forte abraço da Fer Metzger.